Vamos agora, né, com a geração de CTs. Vamos falar sobre a primeira geração. Está aqui já na ponta, né? Vamos falar aí sobre primeira geração. Primeira geração. Esta geração tinha um feixe fino e um sistema de um só detector para coletar as informações. O sistema mecânico fazia um movimento de translação e depois de rotação e repetia o processo até cobrir os 360 graus, como eu falei. Comparados aos padrões de hoje, essas máquinas eram muito lentas, né? Somente um detetor, sincronismo do sistema tubo-detetor, tanto para a translação quanto para a rotação. Na figura abaixo nós vemos, ó, essa primeira imagem aqui de cima, né? Tem como se fazia a translação. Olha bem, ó, se fazia um feixe de cada ponto do paciente. Ao final dessa translação, o tubo voltava à posição inicial conjunto com o detetor e se fazia uma angulação de 1 grau e repetia todo o processo, né? Vamos lá. Aí, sempre para cada translação ocorria uma rotação. Galera, perdão aqui que dei nesse slide, deu esse pequeno problema porque eu notei, tá? Mas toda vez que eu estava corrigindo, o meu computador ele não está aceitando, não tá deixando corrigir esse problema. Então aqui, ó, primeira geração. Depois vocês corrigem isso aí para mim, por favor. Sempre após uma translação ocorria uma rotação. O tempo de um scan era maior que 5 minutos. Então, o tempo de um scan era a aquisição de imagem na translação, indo até o final, voltava e fazia um giro. Esse tempo era de 5 minutos em 360 graus. Imagina, você faz uma imagem em 5 minutos, tenta fazer mais 30, 40, 50, 70 imagens depois, multiplica. Vai dar para trabalhar? Não dá. Então aqui, ó, esta geração não iniciou as atividades em hospitais e clínicas. Tá aqui, ó, o detalhe bonito, tá aqui embaixo, né? A imagem, detectores eram um apenas. O tubo era um apenas, o emissor, né? Tubo emissor é um só, como detetor também. Tubo e emissor de radiação é aquilo que vai disparar o feixe, tá? Então vamos lá, fazia-se a translação, voltava ao ponto inicial, fazia uma rotação de 1 grau, como está explicado aí do lado também, tá vendo? Explicado do lado, voltava à sua posição inicial e ia embora, fazia embora. Aí veio os de segunda geração. Dentro do mesmo período que eles colocaram o de primeira geração para trabalhar e fazer experiência, que eles não vão jogar direto no hospital nem na clínica. Eles colocaram para fazer um teste, detectar esse problema, né? E a solução foi o quê? Partir para o de segunda geração. O de segunda geração foi o aumento do número de detetores. De caso de 1 para 100 detetores, como diz a primeira palavra aqui, né? Com movimentos idênticos ao de primeira geração, similares ao de primeira geração. Translação seguidas de rotação. A principal vantagem desse sistema foi a diminuição do tempo de scan para algo entre 20 a 60 segundos. Pô, Miguel, 20 a 60 segundos para 1 minuto. Eram 5 minutos o tempo de escanear um paciente, né, fazer um scan do paciente todo. Aí caiu de 5 para 1 minuto. Já começou a melhorar. Então, esse CT ele já iniciou em clínicas e hospitais, né? A sua aplicação em clínica. Aí vem aqui o detalhe de novo, ó, tá vendo? Olha como é que esse desenhozinho amarelo mudou quando aumenta-se o número de detectores, né? Aqui também do lado. Olha
Para se cobrir uma região muito mais rápido do que 1 em 1, você aumenta para 100, o que apenas fazia 1 ponto, aumentou para 100. Vamos botar 100. O que se fazia em 1 centímetro, agora se faz em 100 centímetros, no menor tempo de espaço. Então ele faz a varredura do objeto todo, em menos tempo faz um scan e continua por aí. Aí aqui vai, ó, tá vendo? Isso é o de segunda geração, né? Terceira geração. A terceira geração se caracterizou pela utilização de múltiplos detetores, de 700 a 1000 aproximadamente. O sistema tubo-detector gira em torno de um eixo imaginário, onde é posicionado o paciente. Esta geração possui dois modelos, standard e espiral. É o standard sequencial, né, e o espiral helicoidal. Vamos falar do terceira geração, né? Esse tempo, ó, o standard sequencial, o tempo de scan do standard sequencial, né, caiu para 1,5 segundo até 15. Antes, no de segunda geração, era de 60 a 20 segundos. Primeira geração, superior a 5 minutos. Segunda geração, de 60 a 20 segundos. Terceira geração, entre 1,5 segundos e 15 segundos. Aí fala, a utilização dos cabos de alta tensão que obrigava um movimento de girar sentido para um movimento... Perdão, pessoal, estou falando, eu corrigi isso aqui. Deixa eu explicar melhor. Esse sistema, aí vocês corrigem do que eu estou falando. Esse sistema utilizava de um cabo de alta tensão, tanto no tubo quanto na banana de detetores, naquela sequência. Pô, aumentou de 100 para 700 a 1000 aproximadamente. Então se colocou um cabo no tubo para segurar o tubo para emitir a radiação e um cabo na banana de detetores. Então, e um oposto ao outro. Aí vocês imaginam como eles giravam entre eles mesmos, o que acontecia? No momento que você fazia um giro de 360 graus, pum, 360 graus, o que acontece com os cabos? Eles vão se enrolar. Você coloca um pedaço de elástico na ponta do dedo aqui e abre um ponto. Se você for girar 360 graus, o que acontece? Esse cabo de elástico aqui, esse ponto de elástico, eles vão se entrelaçar. Se você fazer a sequência de novo no mesmo sentido, né, em um único sentido, ele vai acabar arrebentando. Então o que se faz? Fez um chamado de sentido horário, a mesa se movimenta, o tubo detetor se movimenta em sentido anti-horário. Então ele faz um giro sentido horário, completa 360 graus, a mesa se movimenta para o próximo corte, e esse tubo detetor gira em sentido contrário, anti-horário, desenrolando. E isso até o final do exame. Então, esse ponto, o exame caiu de 1,5 a 15 segundos. Pô, já é um grande avanço, né? Isso na época de 1990, mais ou menos. Lá tem aqui, ó, standard de 1 por segundo. Utilizava um cabo de alta tensão que obrigava ao movimento de girar horário e anti-horário para que os cabos não arrebentassem, né? O movimento parava e iniciava um sentido contrário. Esse giro se alternavam até o final do exame. Beleza, show de bola, né? Aí vem aqui, ó, desenho da terceira geração standard sequencial. Vamos lá. Eu tenho o tubo aqui, nessa imagem aqui, ó, que vocês vão ver agora, né? Aí tem aqui o desenho. Vamos lá. Gantry, chamado de portal, né? Aí eu tenho o tubo de raio-x,
Tem os cabos de alta tensão que não permitiu o giro do tubo detector em sentido contínuo, né? Detector seja contínuo. Aí eu tenho os cabos aqui. Aqui eu tenho uma banana de detetores, né? Anéis de detetores que são presos ao cabo elétrico e o tubo também. Então eles fazem o sentido de giro. Nessa figura aqui mais abaixo, que diz aqui, ó, espaço entre um corte e outro, denominado pitch. Então você vê aqui, ó, em azul, ele gira para um campo, para um lado horário. Quando faz os 360 graus, ele para, a mesa se aproxima para o próximo corte e ele em vermelho, ele gira em sentido contrário. Estão vendo aqui? Ó? Esse aqui é o exemplo primordial. Tá? Agora vamos para o espiral helicoidal. Outro avanço introduzido nesta geração foi a técnica de giro contínuo do sistema tubo-detector. Com isso, é possível realizar um scan em até menos de 1 segundo. Ele faz um giro em menos de 1 segundo. Ou você fala, você tem que fazer 30 cortes do tórax, né? 30 cortes. Vou fazer no CT espiral. Perdão, pessoal. Eu posiciono o paciente, posiciono o primeiro exame do corte. Perdão, pessoal. E disparo. No momento que eu disparo, esse giro, o tubo e o detector, eles vão girar diretamente, continuadamente, a mesa vai se deslocar para preparação de total do exame. Então ele vai fazer o exame em menos de 30 segundos. Se são 30 cortes a menos de 1 segundo, ele vai fazer em menos de 30 segundos. Tempo ideal para uma pessoa aprender a respiração. Agora, como é que aconteceu isso? Né? Antes, eram o tubo e o detector lá, flutuante, e o cabo que ia no tubo e o cabo que ia no detetor eram fixos. Então, conforme eles iam girando, esses cabos iam entrelaçando. Então, o ponto de evolução nessa geração, mesmo sendo terceira, que passou do sequencial para o espiral, né, do standard para o espiral, foi que eles introduziram um anel fechado, aonde dois anéis, um anel para os detetores, um círculo fechado para os detetores e um círculo fechado para o tubo. Então o que acontece? Um cabo do tubo era preso no anel do tubo, o cabo do detector era preso no anel do detetor. Então, como eles estão interpostos à frente um do outro, no momento que você disparava, que gerava a tensão, eles giravam em torno desse anel livremente. Não tinha o que travar, não tinha como prender esse cabo. Então, eles giravam cada um no seu respectivo anel e iam direto. Aí eu falo para vocês, exemplo bom de espiral, o espiral do caderno. O caderno ele pega num ponto, ele vai direto, sem interrupção, né? Sem interrupção até o final do caderno. E esse seria até o final do exame. Um exemplo disso seria, eu costumo falar que cada TC de terceira geração, seja o standard ou seja o espiral, tem um momento seu, né? E eu relaciono isso aqui a modo de descascar laranja, né? Tem gente que pega a faca, encosta na laranja e vem tirando pedaços da laranja, não é isso? Aí vai jogando a casca em cima da mesa ali, certo? Aí você quer pegar essa casca de laranja e reconstruir essa casca fora da laranja em si.
Você vai montando lá, vai colando e tudo. Aí vai ter chegar um determinado ponto que você vai ter que ir na laranja de novo, tirar aquela casca que está faltando e colar ali no ponto, para formar a laranja total, correto? Eu fico tendo que toda hora que ir no paciente buscar uma informação. Já no espiral, tem pessoas que tem aquela arte milenar que pega a faca, encosta na laranja e vem tirando toda a casca sem desencostar a faca da laranja. Aí você tira todo aquele fiapo de casca e tira ali, bota fora. Se você pegar aquela casca e vir enrolando ela novamente e passando cola, quando você fechar, ela não vai formar laranja. Fora da laranja, aquela laranja ali não vai estar pronta para você pegar todas as informações dali, ó. Não vai? Então, esse é o ponto contínuo do espiral. Então ele vai até o final, você consegue carregar todas as informações do paciente sem o paciente estar presente para fazer exame. Agora, no sequencial, que fica aquele speech, né, entre um corte e outro, que você tem que toda hora ir na laranja para tirar aquela informação e colar, o paciente não pode ser liberado. No espiral, você irradia o paciente todo, deixa lá pronto, pode liberar o paciente, que quando você for reconstruir todo tipo de exame, toda a informação do paciente vai estar ali. Toda a informação, você não precisa chamar o paciente para estar irradiando o paciente novamente. E isso de contaminação cai bruscamente. Então tem que se tomar cuidado, né? Que esse tipo de CT, o standard, ele tem algumas máquinas ainda em campo, porque é um equipamento caro, né? Hoje o equipamento de TC novo custa em torno de 6 milhões de dólares, né? E o usado antigo dessa terceira geração sequencial está em torno de 700 mil a 1 milhão. E esses equipamentos eles são revisados para poder estar trabalhando na área de saúde. Tem plano de manutenção tanto quanto novo. Então, aqui eu tenho, né, as imagens bonitinho lá, mostrando como é que se faz, né, direto. Aí aqui, vamos falar sobre a quarta geração agora. Galera, a quarta geração é uma geração que não deu muito certo. Por quê? Criou-se um anel de detetores. Antes, aqueles detetores que eram de 700 a 1000, passaram a fechar um anel total, né? Fechar um círculo de detetores, aonde somente o tubo gira em torno desse anel e captando essas imagens. Esse tomógrafo ele ficou muito mais caro. Vamos lá, assim, ó. Quarta geração. Caracteriza pela utilização de um anel de detetores fixos à estrutura do gantry, sendo então que apenas o tubo gira em torno do paciente. O detetor fica fixo, o tubo só que gira em torno do paciente. A quantidade de imagens similar ao de terceira geração, assim como o tempo de scan. É a mesma coisa. O de quarta e de terceira geração é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que vai encarecer o tomógrafo, né? Se valeria uns 6 mil de terceira, esse vai valer uns 10 mil com certeza, por causa do grande número de detetores. Só que tem o seguinte, esse anel de detetores, caso dê problema em um detetores ou em vários detetores, você tem que substituir para ele poder ter contato, né? Já o anel de detetores, como trabalha somente com anel E, ele pode ser substituído um a um, o custo da manutenção cai. Já o custo da manutenção do quarta geração, ele se eleva. Por quê? Quanto mais número de detetores, mais caro vai ficar a manutenção. Então, o que acontece? Olha lá, quantidade de detetores similar. Alguns fabricantes ainda manufaturam esse equipamento desta geração, equipamentos dessa geração. Ou seja, algo que era para dar melhoria, foi para a quarta geração, para dar melhoria ao
exame de tomografia e a aquisição das imagens ficou igual ao da terceira geração e só encareceu. Porque, geralmente, como todas as áreas de fabricantes de equipamento de raio-x, as pessoas projetam um equipamento para melhorar e para aumentar o custo. Só que como essa geração aumentou o custo e tinha a mesma projeção da de terceira, a mesma aquisição de imagem, mesmo tempo, não se levou muito para se fazer o uso dele na área de saúde. Agora, né, nós temos aqui, ó, a imagem embaixo aqui eu tenho como é feita a captação nos anéis, aqui um exemplo, né, de uma cabeça dentro do anel, isso aí que vai dar continuidade. Agora, nós temos a quinta geração. Ó, Miguel, quinta geração EBT. EBT, Electron Beam Tomográfico. É um tomógrafo por emissão de feixes, de partículas. De elétrons, feixes de elétrons. Só que é um equipamento que não é um tomógrafo. Não é um tomógrafo. É um tomógrafo e não é um tomógrafo. Esse tomógrafo ele é mais utilizado em radioterapia, em medicina nuclear. Por quê? Como ele trabalha com emissão de elétrons, ou emissão de pósitron, esse equipamento aí de terceira geração é igual o PET, Positron Emission Tomográfico. É um tomógrafo por emissão de pósitron. Quem vai ser o emissor é o paciente. O paciente recebe uma dosagem, né, um contraste à base dessas partículas e passa a emitir radiação onde o próprio equipamento, o tomógrafo, ele vai captar. Ou seja, ele é um equipamento de canais receptores, não de emissores. Ele não vai emitir nada, ele só vai receber a emissão de radiação que vem do paciente. Então vamos lá. É composto de um canhão de elétrons e de um conjunto de defletores. Estes defletores movem os feixes de elétron ao longo de um grande anel de tungstênio de 210 graus. É um alvo de função similar ao anodo, só que não vai emitir radiação, vai emitir elétrons. Radiação X é composta de várias matérias. O raio-x produzido é colimado, aqui ele chama de raio-x produzido, mas não é. É colimado de forma a atravessar o paciente e atingir os detetores. A utilização de múltiplos detetores permite a aquisição simultânea de múltiplos cortes. A não existência de partes móveis permite a obtenção de imagens de até 50 milissegundos, devido à rápida aquisição das imagens. Esse tipo de CT é vantajoso em exames cardíacos e para pacientes com dificuldades em prender a respiração. Show! É voltado também para a quinta geração. Mas ele consegue pegar dois tubos de detectores, e cada detector aumentar o nível de aquisição de imagens. Se um detetor, na terceira geração, pode fazer a aquisição de uma imagem, uma única imagem, os detectores dessa geração elas vão pegar múltiplas imagens em um corte. Vamos supor, faz o giro em torno do paciente, o feixe de elétrons passa, atravessa o paciente e chega aos detectores. Só que esse feixe de elétrons ele vai fatiar 5 vezes mais do que o da terceira geração. Então o detector vai captar 5 formas de aquisição de imagem. Pô, Miguel, mas para que isso? Isso é para aqueles pacientes que não conseguem prender a respiração por tempo determinado. São pessoas que têm fluxo cardíaco mínimo. Então você tem que ministrar um contraste,
fazer a imagem e o fluxo de contraste tem que bater muito rápido para não se perder o realce de contraste, que é onde vai entrar o contraste e vai passar pelo corpo todo, tá ok? Aqui está a imagem, né? A foto do elétron, do equipamento. Mais à frente a gente vai falar agora, galera, sobre sistema básico. Esse sistema básico tanto faz, né, para tomografia e ressonância, só que a aquisição de imagens para a ressonância é feita de uma forma diferente, né? Aquisição de imagens na tomografia, densidade dos objetos, a dureza da densidade dos objetos, tomografia. Ressonância, eu vou trabalhar entre a interrelação entre os compostos químicos que existem nos órgãos, lembrando que os órgãos são compostos de 2/3 de água, gordura, compostos químicos, e eles vão interagir junto com a emissão de campo magnético em cima dele, radiofrequência. A radiofrequência vai alterar o formato localizado desses órgãos e vai aparecer de uma forma diferenciada na imagem. Isso já é tomografia. E tomografia a gente vai ver mais à frente junto com o sistema básico, tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero também dúvidas lá no grupo, né? Vocês podem me perguntar à vontade, mandar mensagem para o meu e-mail, para o meu telefone, né? No grupo de WhatsApp. Eu acho que o coordenador Wagner já passou para vocês o que eu tento. Desculpe que agora eu não estou conseguindo lembrar, que a cabeça está mil. Mas o meu e-mail para resposta é o miguel.lima1942@gmail.com. Repetindo, miguel.lima1942@gmail.com. Dúvida vocês podem me mandar pelo zap ou pelo e-mail, tá ok, galera? Tenham um bom início de semana para todos e um abraço. Até a próxima.